Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula número 11 do curso de Fundamentos de Python. Hoje teremos a aula um pouco mais longa, eu vou inclusive trazer de um roteiro para cá os códigos, para a gente ganhar tempo e não ficar digitando aqui os códigos. E como de costume, ao final da aula, no link da descrição desse vídeo, vocês terão acesso a esse Colab, a esse material, a esse roteiro. Essa é uma aula muito importante, eu gosto de separar essa aula e fazê-la antes de entrar no assunto estruturas de dados. Então, antes de trabalhar com listas, tuplas, dicionários, sets e outras estruturas de dados, eu costumo fazer uma aula específica de strings, que é uma preparação para essa estrutura de dados, e alguns métodos sobre strings. Então, é aqui na aula de strings, por exemplo, que nós vamos começar a trabalhar com a ideia de índice no Python, uma ideia muito importante que vai nos acompanhar daqui até o final do curso. Bom, tomar um golinho aqui do meu café antes da gente continuar, senão a garganta seca, né? E o que nós temos então? Uma string, que é uma sequência de texto, uma corda de caracteres em Python, ela é indexada. Então, por exemplo, tudo que está comentado aqui em verdinho não vai aparecer no código. A única coisa que é código nesse bloco aqui é o objeto e-mail. O objeto e-mail recebe, entre aspas, então uma string, doug@gmail.com. Esse e-mail provavelmente existe, mas não é meu e-mail. É só um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo de uma string, que é um e-mail. Então, quantos caracteres nós temos aqui? Nós temos 14 caracteres. E aí eu faço até uma comparação aqui com o ordinal, que não é o sistema de indexação do Python, mas é o nosso sistema de indexação. Então o que é o ordinal? D é o primeiro caractere, O é o segundo caractere, U é o terceiro, G é o quarto, arroba é o quinto, G de novo é o sexto, M é o sétimo, A oitavo, I nono, L décimo, o ponto é o 11º, a letra C é o 12º, a letra O novamente é o 13º e a letra M é o 14º caractere. Então aqui nós temos 14 caracteres, do primeiro ao 14º. E isso é o sistema ordinal. Mas não é o sistema ordinal que a gente vai usar. A gente vai acessar cada caractere dessa string usando a ideia do seu índice. E o índice pode ser visto de duas formas, o índice direto ou o índice reverso, de trás para frente. O de trás para frente é o que a gente chama de reverso em Python. Então, o índice direto, ele começa na letra D, assim, para essa string aqui, ou para qualquer outra que tivesse outra letra. E esse índice, ele recebe o número 0. Então, o Python começa a contar sempre a partir do 0. Então, a letra D, o primeiro D de Doug, ele tem índice 0. Ele é o primeiro caractere, mas para o Python ele é o caractere número 0. A letra O é o caractere número 1, no ordinal ele é o segundo, e assim vai. Então o 0 conta. Isso é uma coisa muito importante em Python. Por quê? Porque a gente não começa a partir do número 1, a gente começa a contar sempre a partir do 0. Agora, se eu quisesse olhar de trás para frente, eu posso começar do último. E o último sempre vai ter o índice menos 1. Então, a letra M é o índice 13, ou 14º ordinal, ou menos 1. Então, eu posso acessar tanto como 13, esse último caractere, porque aqui eu estou vendo que são 13, ou eu posso acessar pelo menos 1, quando eu não sei quantos tem e eu quero saber direto o último. Então, o primeiro direto é o 0 e o último direto é o menos 1. E aí, o penúltimo é o menos 2, o antepenúltimo o menos 3 e assim sucessivamente. Então, dá para acessar o índice de uma string tanto a partir do 0, considerando da esquerda para a direita, ou do menos 1, da direita para a esquerda. Isso é fundamental. Não só para as strings, mas como para as nossas estruturas de dados, como as listas que vão ser muito usadas, as tuplas e por aí vai. Então lembrem-se sempre disso. Da direita para a esquerda, a gente começa pelo reverso, do menos 1, que é o último, até o primeiro.
E da esquerda para a direita, que é como a gente escreve normalmente, a gente começa a partir do 0. Isso é o índice direto. Então, como que a gente encontra um caractere pelo índice? Exemplo, qual é o quinto caractere dessa string? O quinto caractere dessa string é o arroba. Só que ele está na posição 4, porque eu começo a contar a partir do 0. Então, como que eu chamo esse arroba aqui? Eu vou escrever o nome do objeto, e-mail, e entre colchetes eu coloco o índice. Qual que é o índice? O índice 4. Porque ele é o quinto começando a contar a partir do 0 vai ser o índice 4. E aqui está o arroba. Muito bacana, né? E se eu quisesse o último caractere? Eu vou pegar aqui uma sequência de outros agora para a gente ganhar tempo. Então já vou pegar aqui do roteiro. Olha aqui. Ó. Print, fstring que a gente já aprendeu, e-mail 4. E eu vou fazer todos os outros. O quinto caractere dessa string é o arroba. Por quê? E-mail, entre colchetes 4, ele está pegando o arroba, que é o quinto caractere. Exemplo. Qual é o último caractere dessa string? Aqui a gente está vendo que é o 13. Então, e-mail 13 vai pegar o M. E se eu quisesse colocar pelo reverso? Eu poderia colocar aqui também -1. Teria exatamente o mesmo efeito. O último continuaria sendo o M. Então, posso pegar o 13 ou -1. Usei o reverso aqui. Agora, olha só, sequências como a gente pode fazer. Mais um exemplo. Quais são os caracteres que vêm depois do segundo caractere, excluindo o segundo? Então, todo mundo que vem depois do segundo. O segundo é o O. Então, todo mundo que vem depois, excluindo o segundo, é do U para frente. E aí a gente vai fatiar a string. A gente vai colocar índice 2, porque ele vai excluir o 0 e 1, 2 pontos e deixa vazio, que ele vai pegar todos. E aí, quando a gente roda esse código aqui, ó, e-mail, entre colchetes, 2, o que está à esquerda dos 2 pontos é onde ele começa, e à direita dos 2 pontos é onde termina, se deixar termina vazio, ele vai pegar todos. E aí ele vai pegar, ó, ug@gmail.com. Pegou do 2 para frente. Agora, quais são todos os caracteres dessa string? Eu posso escrever o nome do objeto, ou posso escrever assim, entre colchetes, 2 pontos, vazio à esquerda dos 2 pontos, vai pegar todo mundo que está à esquerda. E vazio à direita dos 2 pontos, vai pegar todo mundo que está à direita dos 2 pontos. Muito bacana, né? Aqui eu pego todo mundo. Isso é um método de fatiamento das strings. Quando a gente chegar nas listas, a gente vai ver que dá para fazer a mesma coisa, ou algo muito parecido, só com listas. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Buscar e imprimir no caso aqui, printar, todos os caracteres até o caractere de índice 4. Ou seja, eu quero todo mundo até o 4. Esse é o índice 0, então D é o índice 0, O é o índice 1, U é o índice 2, G é o índice 3 e arroba é o índice 4. Então, o 4 é o arroba. Se eu quiser parar no 4, aqui depois, à direita dos 2 pontos, eu tenho que pôr 1 para frente. Então, eu coloco o 5. Eu não posso colocar o 4. Se eu colocasse o 4 aqui, ele cortaria o quarto, porque ele exclui, ele é exclusivo. E isso vale só para o que está à direita, para onde termina. Então, se eu quero todo mundo até o índice 4, aqui eu coloco o 5. E isso acontece porque o Python começa a contar a partir do 0. Por isso que é só quando está à direita dos 2 pontos que eu preciso me preocupar em colocar um a mais do que eu quero. E aí ele pegou todo mundo que está até a 4ª posição, até o índice 4. Índice 0, 1, 2, 3 e 4. E o 5 ele não pegou, porque eu coloquei o 5 aqui, ele vai parar um antes, ele para no 4. E o último caractere dessa string é o e-mail -1, que eu já tinha colocado aqui. É que no primeiro eu tinha colocado 13 aqui. E colocando 13 eu tenho a mesma resposta, né? Então o último caractere aparece aqui e o último caractere aparece aqui também, só que de formas diferentes.
Esse vídeo ele vai ficar muito grande, eu vou fazer várias partes. Então esse é o aula 11, parte 1. Aula 11, parte 1. Porque como strings é um assunto que tem várias partes, eu vou colocar aqui parte 1. E aí a gente faz o próximo vídeo na sequência, porque senão vai ficar muito grande mesmo o vídeo, e aí fica improdutivo, tá bom? Então o que nós vimos até agora nesse primeiro vídeo aqui? As posições de cada caractere dentro de uma string, começando do 0 até o n, ou puxando da direita para a esquerda a partir do -1. Então o que a gente tem na cabeça, que é o ordinal, é um pouquinho diferente do sistema de contagem do Python. E aí a gente viu como que a gente pode acessar cada caractere, colocando sempre o nome do caractere e entre colchetes o índice dele. Pode ser o índice reverso ou o índice normal. E se a gente quiser intervalos, a gente coloca entre colchetes 2 pontos. A esquerda do 2 pontos é onde começa o intervalo e a direita do 2 pontos é onde termina o intervalo. Lembrando que a direita sempre eu tenho que colocar um a mais de onde eu quero que pare, porque ele começa a contar, o Python começa a contar sempre a partir do 0. Beleza? Então, acesso direto ao índice normal ou reverso e acesso por intervalos dentro de uma string. Lembrando que o mais importante dessa aula é o sistema de indexação. Na próxima aula a gente vai ver alguns outros métodos de string. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem esse Colab aqui, ele vai ficar disponível no vídeo. E muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço!